Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com Márcia Ramos Martins. Vamos conhecer a temática da aula. Hoje, produção de texto dissertativo argumentativo. A estrutura do texto, a análise de algum texto dissertativo, argumentativo, relacionado à coesão e coerência. Aula 60.1. Habilidade. Localizar e relacionar informações em textos, identificando os elementos composicionais, inferindo sentidos, reconhecendo, interpretando e sabendo mobilizar os diferentes recursos de argumentação. Amados, hoje eu trouxe uma novidade para vocês. Que novidade é essa? O texto atual. Aqui eu trouxe senso comum versus senso crítico. Como agregar conhecimento à informação? Vamos lá. Senso crítico significa a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. Através do senso crítico, o homem aprende a buscar a verdade, questionando e refletindo profundamente sobre cada assunto. A palavra crítica vem do grego kritikos, que significa a capacidade de fazer julgamentos. No sentido filosófico, o senso crítico prende-se com o desenvolvimento de uma consciência reflexiva baseada no eu, na autocrítica e no mundo. A consciência do papel social de cada indivíduo promove a capacidade de pensar sobre as verdades impostas pela sociedade dominante. Dessa forma, alguém com senso crítico aguçado não aceita a imposição de qualquer tradição, dogma ou comportamento sem antes questionar. A capacidade de refletir sobre os assuntos está relacionada com a educação recebida por cada indivíduo. Existe uma ideologia dominante, conjunto de crenças, valores e opiniões veiculada na política, religião, meios de comunicação ou outros grupos, que procura manipular as pessoas para que não questionem, para que aceitem os que lhe for imposto sem ponderar ou investigar a verdade. Senso comum é o modo de pensar da maioria das pessoas. São noções comumente admitidas pelos indivíduos. Significa o conhecimento adquirido pelo homem a partir de experiências, vivências e observações do mundo. O senso comum se caracteriza por conhecimentos empíricos acumulados ao longo da vida e passado de geração em geração. É um saber que não se baseia em métodos ou conclusões científicas, e sim no modo comum e espontâneo de assimilar informações e conhecimentos úteis no cotidiano. O senso comum é uma herança cultural que tem a função de orientar a sobrevivência humana nos mais variados aspectos. Através do senso comum, uma criança aprende o que é perigo e a segurança, o que pode e o que não pode comer, o que é justo e o que é injusto, o bem e o mal, e outras normas de vida que vão direcionar o seu modo de agir e pensar, as suas atitudes e decisões. Também faz parte do senso comum os conselhos ditos populares que são tidos como verdades e seguidos pelo povo. Por exemplo, deve-se cortar os cabelos na lua crescente para que cresçam mais rápido. Então, aqui, sobre
senso crítico e senso comum. A construção de um bom texto dissertativo argumentativo segue a seguinte ordem de importância. Então, aqui vou mostrar aqui para vocês o que você deve seguir, né? A questão tem o domínio da gramática, o conhecimento sobre o tema, compreensão de ideias sobre o tema, exposição das ideias, capacidade de síntese, posicionamento pessoal e o desenvolvimento da argumentação. Ok, amada. Vamos lá na elaboração do roteiro, né? Então, em provas escolares de concurso ou para o Enem, né? A melhor maneira de desenvolver a argumentação é separar em tópicos tudo o que é conhecido sobre o assunto e deixar para o fim a própria opinião. É uma estrutura do texto, ok? Que estrutura é essa? Você sabe que no texto dissertativo, né, para o Enem, você tem que fazer o seu tópico frasal, que é a hora que você vai apresentar a sua tese para desenvolver a sua redação. Tá? Você vai ter que organizar, selecionar os argumentos para poder, né, desenvolver a sua redação. Conhecendo aqui a estrutura da redação Enem. Primeiro, introdução. É o primeiro parágrafo e serve de apresentação da dissertação. Por essa razão, deve estar muito bem elaborada, ser breve e apresentar apenas informações sucintas. Deve apenas representar o tema e os enfoques e ter em torno de aproximadamente 5 linhas. Olha só que informação importante. 5 linhas, tá bom? Essa aqui, a tese. Vai estar onde? Na introdução. E o desenvolvimento, né? É a parte da redação em que os argumentos são apresentados para explicitar em um parágrafo distinto cada um dos enfoques. Cada parágrafo deve ter de 5 a 8 linhas. Podem se desenvolver os argumentos por meio de relações que devem ser usadas para deixar o seu argumento coeso, o seu texto coeso e coerente, né? E que argumento aqui nessa parte do desenvolvimento? Lá eu vou ter argumentos e contra-argumentos. Aí vem a pergunta, como argumentar? No processo de argumentação, podem ser usados vários recursos com a finalidade de fazer de uma dissertação um texto expositivo ou argumentativo. Alguns que podem ser de grande valia no momento de uma aprovação. Argumentação por citação é muito bom usar. Por comprovação, por exemplificação, por raciocínio lógico. Então, a argumentação, você pode usar uma dessas dicas, ou pode usar até mais de uma, citação e raciocínio lógico, então usar todas essas daqui, que vai fortalecer, enriquecer a sua redação. Citação. A citação é para defender ou expor uma ideia, um ponto de vista. É possível procurar pessoas consagradas que já se manifestaram em relação a um assunto. É preciso apenas selecionar uma citação que sirva para reafirmar o ponto de vista já apresentado no texto. Como assim, amadinha? Você pega uma citação, não adianta só jogar lá no texto, não. É necessário você fazer uma relação com o que está sendo cobrado, tá certo? Fazer uma relação e comentar. Você coloca a citação e apresenta, né? Reafirma o que está sendo cobrado, belezinha? Comprovação. Esse recurso é muito positivo, apenas se deve ter o cuidado de colocar dados que são verídicos, sem inventar nada ou deixar uma ideia muito vaga, tá certo? Exemplificação, né?
uma das melhores formas de argumentar é fazer exemplos que comprovem ou ilustrem o que foi afirmado no decorrer de um texto. Raciocínio lógico. Quando se usa o recurso de argumentar por raciocínio lógico, significa fazer uso de relações de causa e efeito. Ou seja, demonstra-se que uma conclusão afirmada no texto é necessária e não resultado de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Beleza? Vão anotando aí, amados. Olha aqui a conclusão, né? O que eu tenho na conclusão aqui? Você já sabe que ele é o último parágrafo, né? Deve ser breve, contendo aproximadamente 5 linhas. Na conclusão, deve-se retomar o tema e fazer o fechamento das ideias, apresentando em todo o texto, não somente em relação às ideias contidas no último parágrafo do desenvolvimento. Aí vem a pergunta, como que pode ser essa conclusão? Por confirmação, por solução, né? Expansão, né? Finalização do desenvolvimento. É aqui que você vai preparar a sua proposta de intervenção. O que e como e para que fazer. Beleza? Estratégia no desenvolvimento dos textos, né? O que eu trouxe aqui para vocês? Ó, exemplo de palavras que nomeiam ideias. Trabalho, dever, direito, capacidade, solidariedade, retribuição, satisfação, respeito. Encadeamento das ideias, né? Ó, o encadeamento de ideia ocorre nas relações lógicas existentes entre os segmentos que compõem os enunciados, relacionando por causa, consequência, oposição, conclusão e outros. Uma outra parte que é muito importante e que vai dar maior valorização é os elementos coesivos. Aqui, vamos trazendo aqui os conectivos, né? O uso adequado dos conectivos, conjunções, é de fundamental importância para o bom desenvolvimento do texto dissertativo. Os conectivos ligam os termos das orações e não desenvolvem função sintática. Ok? Então, aqui, né, apresentei assim, da questão dos conectivos, que ajuda bastante você empregar corretamente para ter aquela questão da coerência, da coesão de ligar um parágrafo ao outro. Aqui, vou mostrar para vocês um recurso. Olá, galerinha! Estou aqui novamente para falar da competência número 5. Nesse momento você deve estar pensando, e agora? O que é que vão cobrar de mim? O que é que vão me avaliar? Preste atenção. Nesse momento é fundamental você ter no seu pensamento qual é o problema. Quem vai resolver o problema? Ou seja, você tem que ter uma proposta para a solução desse problema. Você faz essa pergunta e busca no seu texto, na sua ideia, base, o que é o problema, quem vai resolver e como vai resolver. Se você tiver resposta para esse problema, você vai argumentar e vai fechar a sua conclusão, o seu texto vai ficar show! Agora vamos analisar uma redação que foi nota 1000. Essa aluna conseguiu 1000 pontos. Você pergunta, por que ela conseguiu? Com certeza, seguindo as instruções das 5 competências. Ela seguiu todas as informações e conseguiu. Você é capaz. Vamos lá, vamos analisar essa redação. Conforme a tela, vamos analisar a introdução. Como será feita a nossa introdução, professora?
Veja o que é necessário você saber. O objetivo da introdução é situar, direcionar o leitor para dentro do texto, apresentar uma tese, ou seja, você tem que ter uma tese baseada com o que está pedindo. O que é tese, professora? É a ideia central que vai sustentar teu ponto de vista. Você tem que ter uma ideia e sustentar, porque depois você vai ter que ter argumentos. Quais os recursos que eu posso usar, professora? Como posso iniciar? Eu não fico perdido, não tenho palavras. Com certeza você tem, você já leu o mundo, você tem base. Você precisa saber, sabe o quê? Alusões históricas, ou seja, fatos históricos, definições e significados. Você tem que ter um significado para o que você vai falar. Uma citação. Citação é show. Você precisa saber de tudo. Um pouco, claro, né? Uma citação do poeta, uma citação do escritor famoso. E vamos lá. E exemplos, ok? Vamos lá analisar essa redação. Essa redação, ela conseguiu 1000 pontos porque ela usou todas as indicações. Por exemplo, ela fez uma afirmação nessa introdução, argumentou, em seguida ela usou muitos conectivos, como neste sentido, e seguir em frente, usando alusões históricas. Vamos ver como é que é feito o desenvolvimento. Corpo não é mais do que menos o desenvolvimento do seu texto. O objetivo é argumentar, defender teu ponto de vista na tua tese. Vamos lá. O que é preciso, professora? Você saber dados estatísticos comprovados, é claro, pesquisas, citações, alusões históricas e fazer comparações do que você sabe com o mundo. Veja só esse exemplo. Ela iniciou com esse cenário, ou seja, ela já fez uma amarração com esse pronome demonstrativo e seguiu em frente. Quando chegou mais lá, ela usou elas são, ou seja, ela fez uma afirmação, porém, ela argumentou e deixou bem claro o que ela quis falar. Argumento número 2, ela não deixou o parágrafo perdido, ela usou a conexão, conforme. Lembram da competência que eu falei? Conforme é um quê? É um conectivo. E a conclusão? A conclusão, você tem que saber mais alguma coisa. Leitura de mundo e conhecimento do que acontece com o mundo. Preste atenção. Você tem que ter uma solução para o teu problema. O que fazer para solucionar o problema? Faça essa pergunta e dê uma resposta. Para quê? Tem uma resposta clara. Quem deve executar? O governo? Os agentes sociais? Não sei. Depende do seu problema. Como ela será executada? Você vai argumentar e vai procurar essa solução. É aí onde você vai receber seus 200 pontos. Veja esse exemplo. Ela disse quem vai executar? O Estado. E como? Criando campanhas de combate à violência. É assim que você deve seguir. Essa redação foi show. E você é capaz também. Vamos lá? Não esqueça, siga minhas orientações e pesquise mais sobre as 5 competências. Espero que você tenha entendido as minhas orientações e que você seja capaz de tirar sua nota máxima, pois as 5 competências são fundamentais e foram bem explicadas. Eu desejo para você uma boa sorte, que você seja um campeão, porque essa guerra você vai vencer, você é mais poderoso que o Enem. O Enem é só uma prova, você é um ser vivo e é capaz de pensar. Pense e vai em frente. Boa sorte! Muito bem, né? Gostaram aí da dica do aluno nota 1000? É isso aí, amadinho. Fique ligado. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Aqui, redação nota 1000. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Que o tema foi Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, tá? Essa redação é da Mariana Camilier Mascarenha. Vamos ver a introdução. Vamos observar aqui, ó. Na antiga Esparta, as crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grande dificuldade para garantir os desafios, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Então, você pode observar aqui a parte da introdução da redação de Mariana.
Inicialmente, é um entrave, é a mentalidade retrógrada de parte da população que age como se os deficientes auditivos fossem capazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conteúdo de banalidade do mal, trazida pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou por falta de recurso para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem de seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Aqui já vai começar um outro parágrafo, né, do desenvolvimento, sempre fazendo a ligação, beleza? Outro desafio enfrentado pelos portadores de deficiência auditiva é a inobservância estatal, uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo, ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. De acordo com Habermas, incluir não é só trazer para perto, mas também respeitar e crescer junto com o outro. A frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação do surdo, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. Pessoal, ela cita, mas ela sempre faz um comentário, né, a respeito do tema. Destarte para que as pessoas com deficiência na audição consigam o acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova curso de Libras para professores, por meio de oficinas de especialização à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior conclusão. Então, aqui eu vou falar parte por parte, tá? E vocês vão observar por que essa redação tirou nota 1000. A norma padrão sobre a questão. Há um domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, visto que a estrutura sintática é excelente, evidenciou somente 2 desvios no segundo parágrafo, no trecho que age como se os deficientes auditivos fossem capazes de estudar e, posteriormente, exercer uma profissão, em que uma ausência da preposição de, antes de exercer uma profissão, causa um problema de paralelismo, né? E no terceiro parágrafo, em que se percebe a ausência da vírgula após a intercalação, enquanto o Estado e professores e colegas. Então, esse daqui, o desvio, né, não comprometeu a nota da candidata. A estrutura textual, né? Percebe-se que é apresentada uma tese, além do desenvolvimento de argumento
que comprova uma tese e também uma conclusão que encerra na discussão. Isto é, há um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Você pode observar que não tem, porque às vezes o candidato faz aquela relação, ele pega, às vezes narra um pouquinho aqui, não, ela só desenvolveu a questão, só expôs a sua ideia e defendeu o seu ponto de vista. Abordagem ao tema. O tema é abordado de forma completa. Já no primeiro parágrafo, há uma referência aos surdos, especificamente, e aos desafios relacionados à formação educacional, sendo eles o preconceito e a falta de atenção por parte do Estado. Esses são desenvolvidos no segundo e no terceiro parágrafo, respectivamente. Desenvolvimento. Para desenvolver as ideias selecionadas, há uma progressão de ideias pertinentes em 3 momentos do texto. A primeira, no primeiro parágrafo, eu tenho a fazer referência que ocorria com os bebês deficientes na antiga Esparta. E no segundo parágrafo, ao apresentar o conceito de banalidade do mal, da socióloga Hannah Arendt. E no terceiro parágrafo, em que utiliza uma ideia de Habermas sobre inclusão. Destaca-se que o uso desse repertório é produtivo porque ele contribui para a argumentação proposta pela participante. Deu peso à sua redação. Podemos perceber ao longo do texto, da redação, a presença de um projeto de texto estratégico que se configura na organização do desenvolvimento da redação. O texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, para defender seu ponto de vista de que os surdos enfrentam dificuldade relacionada ao acesso à educação, causada pela discriminação e pela inobservância do Estado a essas questões. Em relação à coesão, Em relação à coesão, nota-se nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos, sim, sem inadequações, ou seja, ela usou, com as devidas funções, tá? Deixa eu ver, no terceiro aqui, destarte, quando entra as ideias dentro do mesmo texto. Primeiro parágrafo, pois, porém, segundo parágrafo, de fato, disso, nessa situação. Terceiro parágrafo, uma vez que, além da, não só, mas também. E no quarto parágrafo, em adição, para que, entre outros. Então, esses daqui, vamos dizer assim, que são elementos chaves, que enriquece o texto, porque vai demonstrar que o aluno, ele entende e sabe usar adequadamente os elementos coesivos, os conectivos. Se você quer falar de uma oposição e usa um conectivo que dá a ideia de adição, já vai diminuindo a sua nota, a sua pontuação. Tá bom? Ok? Eu esqueci aqui de falar da questão logo no início, quando ela usa também, inicialmente, Outro desafio, destarte, tá? Aqui, meus amores, nunca desista, por mais que a circunstância esteja desfavorável. Você é o responsável pelas suas conquistas. Aqui a dica que eu deixo para essa aula para o aluno nota 1000, tá certo? Aluno nota 1000, você consegue, basta você treinar, colocar em prática. Se todo dia você exercitar um texto, ótimo, quando chegar o dia da redação, você não vai ficar com aquela preocupação, quanto tempo falta para terminar a prova, tá certo? Ok?
Então, agradeço a companhia de vocês. Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Bye!